Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, dessa vez a gente vai falar sobre corrente elétrica. Para isso a gente vai resolver essa questão aqui da UFV que encontra-se no livro do Ramalho. Então vamos à questão. Antes de começar a questão, eu quero chamar a atenção de vocês para essa figura aqui. Nessa figura eu tenho aqui a corrente elétrica fazendo com que uma lâmpada seja acesa. Notem que para ter corrente elétrica aqui nesse circuito, é necessário que esse interruptor esteja fechado. E aí eu tenho um circuito fechado, onde nas duas extremidades desse circuito, eu tenho aqui um gerador que vai me fornecer uma diferença de potencial. A gente já falou de diferença de potencial em um outro vídeo que está aqui na descrição. Nele eu expliquei para vocês que a diferença de potencial ela é responsável pelo movimento das cargas, assim como a diferença de altura é responsável por um movimento dos objetos em queda. E assim como a diferença de pressão é responsável pelo movimento de um fluxo de água dentro de um cano, por exemplo. Então, a corrente elétrica ela funciona mais ou menos assim, como um movimento de água dentro de um cano. Seria uma analogia para a gente entender isso aqui. Então, eu vou ter um local de maior potencial e outro local de menor potencial. E com isso, quando esse circuito está fechado, flui uma corrente elétrica. A questão, ela traz o seguinte enunciado, ela fala que em alguns circuitos de iluminação de árvore de Natal, eles possuem algumas lâmpadas de mesma resistência e observa-se que quando uma lâmpada queima, um segmento apaga, enquanto outros segmentos continuam normalmente acesos, tá? Então, se queimar uma das lâmpadas, não pode apagar tudo. Tem que parte funcionar do meu circuito. Além disso, mesmo com alguma lâmpada queimada, as lâmpadas acesas devem estar submetidas a uma mesma diferença de potencial, para continuarem funcionando da mesma forma. Pode-se então afirmar que, dos diagramas abaixo ilustrados, o que melhor representa esse tipo de circuito de iluminação é... Então eu quero saber qual desses circuitos aqui que vai representar esse circuito da minha árvore de Natal, onde, mesmo uma das lâmpadas queimando, parte do circuito vai funcionar. Para determinar qual a alternativa correta, a gente vai usar o fato que eu expliquei para vocês, que eu preciso ter um circuito fechado e nas extremidades aplico uma diferença de potencial para poder fluir aí a minha corrente. Lembrando que a corrente elétrica é o fluxo ordenado das cargas e a gente adota que as cargas fluem da direção de maior potencial para a direção de menor potencial, ou seja, do polo positivo para o polo negativo. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar cada um desses circuitos para ver qual é o que está de acordo aqui com o enunciado da questão. Eu vou aplicar aqui uma diferença de potencial, eu escolhi aqui embaixo positivo e aqui em cima negativo, mas se eu trocar aqui as polaridades, isso aí não vai fazer diferença nesse meu problema. Então eu tenho aqui a corrente fluindo do local de maior potencial para o local de menor potencial. E o que é que vai acontecer se eu tirar uma das lâmpadas? Se eu tirar uma das lâmpadas, como eu falei para vocês, eu vou ter um circuito aberto, a corrente para de fluir. Então, nessa alternativa aqui, todas as lâmpadas irão apagar. Já se eu for aqui na B, vamos aqui aplicar uma diferença de potencial, fazer a corrente fluir. Notem que quando ela chega aqui nesse ponto, ela se divide. Parte da corrente vem aqui para cima, parte da corrente vem aqui para baixo e para cá. E aqui nesse ponto elas vão se unir novamente e vai formar essa corrente que vai chegar aqui, no polo negativo. Se eu tirar uma dessas lâmpadas, eu vou tirar essa aqui, o que é que acontece? Nesse trecho aqui, eu vou ter um circuito aberto, então vai parar de fluir corrente aí nesse trecho, mas esses dois trechos aqui de baixo vão continuar funcionando. Vamos ver aqui na alternativa C. Apliquei a diferença de potencial, fluiu uma corrente, chegou naquele ponto ali. Opa, mas por que aqui nesse ponto aqui não dividiu? Bem, nesse caso aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de curto, tá? A gente tem um curto-circuito aí, porque a corrente elétrica ela vai fluir onde houver a menor resistência elétrica. Então, aqui eu tenho apenas um fio, E como a gente está adotando nesse problema aí, nos outros que a gente vai fazer, a resistência do fio é desprezível, então é como se não tivesse resistência alguma aqui, Então ele vai pegar, simplesmente fluir por aqui e não vai fluir ali nas lâmpadas. Então a gente já tem um problema com esse circuito, que é o fato dele estar em curto. E se eu tirar uma das lâmpadas, e aí no caso eu vou escolher essa aqui, propositalmente,
eu acabo desligando totalmente o meu circuito. Então, essa alternativa C é a que não pode ser de forma nenhuma. Já a alternativa D, aplicando a diferença de potencial, fluindo aqui a minha corrente, ela vai se dividir ali em cima. Vou tirar aqui uma das lâmpadas, vou tirar a lâmpada dali, também desliguei totalmente o circuito. A alternativa E, aplica a diferença de potencial, flui aí uma corrente, e se eu tirar uma das lâmpadas, também fica um circuito aberto. Esse circuito maior aqui, ele fica aberto. Então, com isso, só pode ser a alternativa B. A gente aprendeu que a corrente elétrica ela vai fluir da direção de maior potencial para a direção de menor potencial, conforme é convencionado nos livros. E o meu circuito ele precisa ser um circuito fechado. De acordo com a lei da conservação de carga, também é importante a gente atentar para isso, quando a corrente chega num ponto em que ela encontra bifurcações, ela vai se dividir. Essa divisão da corrente ela vai depender da resistência que ela vai encontrar em cada trecho. Nesse caso aqui, como o problema falou que a resistência ela é a mesma cada lâmpada, e aqui eu tenho a mesma quantidade de lâmpada, tanto nesse trecho como nesse outro, então a corrente ela vai fluir igualmente, tanto aqui em cima como aqui embaixo. E também, de acordo com a conservação de carga, essa corrente que chega aqui nesse ponto, ela vai ser igual, ó, essa que vai sair aqui, ela vai ser igual à soma dessas duas que chegaram, tá? Então, esses aí são alguns conceitos importantes que a gente precisa entender sobre corrente elétrica antes de fazer outros problemas envolvendo cálculo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Deem um joinha aí para incentivar. Valeu e até a próxima.